sejam muito bem-vindos a mais um programa Fiscal da Natureza. Meu entrevistado de hoje é interessantíssimo, é um arquiteto paisagista, está há 40 anos aí trabalhando na área, Benedito Abud. Benedito, seja muito bem-vindo, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, é todo nosso. Quem procura você já procura sabendo que vai ter muita natureza no resultado do trabalho. Então, consequentemente, na casa da pessoa, no ambiente que essa pessoa... Exatamente, porque, veja bem, a gente faz projetos em diferentes escalas. Então, eu trabalho na casa da pessoa, um projeto particular, a gente faz condomínios, né, condomínios verticais, condomínios horizontais, sempre nas áreas externas, e a gente trabalha também em praças, em bairros, em parques, em cidades. Hoje em dia, o nosso forte tem sido até mais em grandes áreas importantes. Porque quando a gente fala em natureza, na verdade, não é só a questão da vegetação. Entra a questão social também, entra a questão do lazer na natureza, né? Que é uma questão muito importante. Mas, por exemplo, hoje em dia nos nossos empreendimentos, nós temos, por exemplo, em condomínios residenciais horizontais, a gente tem restringido o sistema viário ao mínimo. Quer dizer, a pessoa precisa chegar na casa dela, mas não é valor morar num lugar com muita rua, com muito asfalto. Pelo contrário, o valor é você morar num lugar com muito verde, né? Então a gente tem restringido muito as ruas, o que torna inclusive o custo muito mais barato, porque a rua tem que ter iluminação, tem que ter boca de lobo, tem que ter drenagem, tem que ter um pavimento, né? E a vegetação ela é mais barata e ela é muito melhor, tanto para as pessoas como ambientalmente e até para os animais, até não é só a questão da flora, é a questão da fauna. Nós trabalhamos muito com avifauna, principalmente no meio urbano. Dentro dos seus projetos, quais são os projetos sustentáveis? Veja bem, hoje em dia a gente sempre está trazendo alguma coisa relacionada à sustentabilidade. Inclusive no meu conceito, assim, no conceito que nós temos no escritório, não é só a questão da sustentabilidade ambiental. Nós temos também a sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, certo? Que nós fazemos questão de estar sempre ali. E, finalmente, nós temos também um outro conceito que é bastante polêmico, que é a sustentabilidade pessoal. Quer dizer, eu acredito o seguinte, que não adianta a gente querer salvar o planeta se muitas pessoas estão muito ruins. Eu tenho trabalhado muito na Amazônia. A gente trabalha fortemente no Brasil todo, em alguns países da América Latina, mas principalmente da Amazônia. Então é muito fácil você falar, vamos preservar a Amazônia para o mundo. Só que você não pode esquecer que tem aquela pessoa que está ali, que é o ribeirinho, que criou a sua família ali, tá certo? E de repente você fala para o cara, olha, você não pode mais fazer sua horta aqui. Então nós temos que ter um pouco de cuidado. Eu acho que preservar a Amazônia é maravilhoso e tal, mas é importante também que a gente preserve os direitos daquela pessoa que nasceu ali de também sobreviver. Isso não é tão simples assim, tá certo? Precisa inclusive de incentivo, nós precisamos de dinheiro. Esses países que estão dizendo, né, que vamos pegar a Amazônia para o mundo, esses países também precisam contribuir para que esse dinheiro consiga reverter de alguma forma para essas pessoas que estão nessa situação. Urbanização sustentável é só para os ricos? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, por exemplo, né, tem um caso assim que eu adoro até conversar. Por exemplo, eu trabalho bastante, a gente trabalha para todo mundo, para todas as classes, né? Eu adoro também trabalhar com o pessoal, mas, né, os empreendimentos econômicos, o pessoal mais humilde, porque eu acho fundamental. Tem coisas muito simples. Por exemplo, quem é de São Paulo conhece provavelmente um predinho que existe na República do Líbano, em frente ao Parque Ibirapuera, um predinho de 4 andares, com um caixotinho, bonitinho e tal, que ele é todo coberto com uma era, que é uma era de inverno. Né? E essa era é muito interessante, porque dá um charme especial ao prédio e no verão fica folhado, ou seja, faz um manto de proteção do calor, o sol bate, as folhas recebem aquele calor, elas fazem a fotossíntese, agradecem e fica fresco debaixo delas. Então no verão o prédio fica fresco, no inverno caem as folhas, o sol
bate diretamente na parede que precisa de calor, né? Aí, substitui o ar-condicionado. Substitui o ar-condicionado, né? Com uma plantinha que custa centavos. E que vai fazer muito bem para o meio ambiente. Faz bem para o meio ambiente, minimiza o reflexo, toda essa incidência da radiação solar de volta, ajuda na estética, melhora a qualidade visual das cidades e, resultado, tem um preço baratíssimo. E isso nós estamos propondo para os conjuntos habitacionais de 0 a 3 salários mínimos. 0 salário mínimo é a pessoa que não ganha nada, tá certo? A gente percebe que você tem um conhecimento muito grande pelo meio ambiente e que gosta de passar isso. Sua forma de passar é colocando verde nos seus trabalhos? Sou um ex-professor, eu dei aula na USP, então tem muito esse veio também didático que eu gosto muito. Eu fiz um livro que chama-se Criando Paisagens, que é especialmente para as pessoas leigas que estão querendo começar a fazer projetos paisagísticos, né? Foi pensando nesse público, tanto que tem uma linguagem muito facinha de ler, é um livro bem, é um guia mesmo, né, de paisagismo. Mas veja bem, existem várias formas de fazer isso, e a gente já discute essa questão ambiental há 40 anos, né? E se você for pegar, está na moda há pouco tempo, né? Mas nós estamos discutindo isso já há muito tempo, inclusive nas regiões brasileiras, né? E quando eu falo região brasileira, nós estamos falando, né, do clima de Porto Alegre, Brasília, que nós temos coisas muito diferentes no Brasil, né? Coisas que eu digo são vegetações, são matas, são referências, a própria Amazônia, nós temos toda a Mata Atlântica, nós temos a Restinga, que é muito rica, né, que é assolada pelo vento do mar. Então nós temos os campos de altitude, nós temos situações vamos dizer, de vegetação natural muito diferente. E você pega toda essa diferença e coloca num projeto, e é isso que dá a beleza toda que tem, não é? Exatamente, mas de preferência a gente procura pegar um projeto que está numa determinada região e fazer uma releitura daquelas espécies e colocar naquele projeto. Se você tem pretensão de se especializar cada vez mais em projetos sustentáveis e colocar isso nos seus projetos, e quais são os, mesmo porque isso não tem saída. Quem não fizer isso vai estar na contramão da história, tá certo? Mas você já está um passo à frente com relação aos paisagistas de hoje em dia. Tanto é que você está aqui no programa Fiscais da Natureza, né? Então merece destaque. Obrigado. Parabéns. Mas realmente é uma coisa que eu acho que é uma tendência forte, não é uma moda, isso veio para ficar, mesmo porque essas chuvas que estão aí não são de graça, tá certo? Essas chuvas têm um fundo aí que é culpa meio nossa também em cima disso. Então nós somos, quer dizer, a chuva em si não é o problema é muita chuva. Então é muita seca. Eu voltei de Manaus há um mês atrás, estava com uma seca terrível, tá certo? Então nós estamos vendo secas muito fortes, as chuvas muito fortes, e precisa deixar que a natureza tenha o seu ritmo natural e a gente também não intervir tanto, tá, como nós estamos fazendo, porque senão nossos bisnetos, nossos tataranetos vão sofrer muito com o que nós estamos fazendo hoje. Mais uma vez eu te agradeço pela presença e abro aqui o programa Fiscais da Natureza para você divulgar novos projetos, novas ideias sustentáveis que você colocar aí em prática pela primeira vez. Muito bom, eu agradeço e sem dúvida a gente vai voltar. Muito obrigado. Legal. Um beijo para todo mundo e até semana que vem.